Meus filhos, né? Para mim é um grande presente que Deus me deu. Eu não sei o que seria da minha vida sem eles. Lembrar o período de Vitória, quer dizer, foi uma coisa muito inesperada, né? Você assim, você podia imaginar tudo, jamais imaginaria estar passando por isso. Teve um dia que eu estava na escola, eu fui mudar a posição da minha perna, só que o osso estava muito fraco. E na hora que eu fui movimentar a minha perna com a ajuda da minha amiga, o fêmur quebrou. A gente foi para o hospital e dali eles fizeram os exames tudinho e descobriram que era um tumor maligno. Por incrível que pareça, antes mesmo de eu descobrir que era câncer, eu tinha comentado com a mãe no hospital, no caminho de fazer a ressonância. E aí eu perguntei à mãe, ô mãe, imagina se eu perdesse uma perna. E tipo, foi totalmente do nada. Eu não sabia, eu não tinha nem feito a ressonância ainda, não tinha feito raio-x, não tinha feito qualquer exame. E aí veio essa pergunta na minha mente. Quando o médico falou que ela estava com osteossarcoma, eu assim, para mim foi uma coisa assim que eu não entendia. Só que assim, era tudo novo porque eu não sabia o processo do tratamento. Não foi fácil, né? Porque eu estava 15 a 16 anos, é uma idade que a gente quer aproveitar ao máximo. Estava na metade do meu ensino médio. Meu tratamento durou mais ou menos 1 ano. E aí eu tive que me afastar das pessoas, tive que deixar de ir para a escola, tive que deixar de ir para a igreja, tive que deixar de ir para qualquer lugar. Eu só ia de casa para o hospital, da hospital para casa. Com isso eu perdi também o 2º e 3º ano, que depois eu tive que recuperar. Foi difícil ver o que ela passou, sabe? Eu, como mãe, se eu pudesse, eu teria passado tudo no lugar dela. Eu sei que através dessa doença que eu tive, que meu irmão também teve depois, serviu para alguma coisa. Não foi só para que a gente passasse por um momento tipo de sofrimento, não foi só para que eu perdesse uma perna, mas serviu também para alertar outras pessoas em relação a essa doença. Eu confesso que eu tive um pouco de medo, né? Por imaginar algumas coisas que eu poderia deixar de fazer. Como, por exemplo, eu tocava bateria na igreja. Então, eu acabei, assim, por um tempo pensando que eu não poderia tocar mais. Claro que no começo a gente acha difícil, né? Por ter alguns medos de acontecer algo pior. Então, por ter que deixar de fazer algumas coisas, né? Abrir mão de algumas coisas. Mas eu sempre fui muito tranquilo em relação ao que está acontecendo também. Quando começou ele se queixando que estava com uma dorzinha no joelho e o médico lá falava que era só um ligamento muscular, mas a gente tem aquele intuito de mãe, né? Aquela coisa assim que ficava. Aí eu lembro que até eu comentei em casa, a Vitória dizia, não mãe, ela está pensando muita besteira, não é isso não. E assim, quando o Tomás olhou para o joelho do meu filho, ele nem falou nada, só o jeito dele olhar, aquilo para mim já foi uma confirmação. E o mesmo raio-x que eu estou falando na minha cidade, ele olhou o raio-x e ele já foi lá falando, mostrando, e já disse logo, ó Lucas, tu comeu hoje? Ele disse não. Então você vai ser internado e fazer a biópsia hoje mesmo. Então, no começo a gente acaba pensando algumas coisas, assim, para baixo, mas também ao mesmo tempo, depois eu fui me acostumando com tudo isso. Fui ficando mais calmo e Deus foi me dando conforto. Era o mesmo problema que Vitória teve, mas que a gente estava no início e a gente ia cuidar. E hoje eu estou aqui, né? Mais uma vez numa batalha, mas crendo que a vitória vai ser bem maior. Nunca assim de deixar de acreditar, né? E a gente sempre, mesmo com algumas dificuldades, mas a gente sempre acreditar que pode conseguir, né? E o que eu puder lutar, o que eu puder ser forte, mesmo não sendo, para ver meus filhos vencer essa guerra, eu estarei disposta a fazer.